Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo para você. Esse vídeo é um vídeo super interessante, mas muito triste, porque vamos contar muitas histórias de grandes artistas que tiveram carreiras excepcionais e infelizmente depois que faleceram parece que perderam todo o seu valor, ficaram esquecidos. Alguns até são lembrados pela sua obra, mas com o passar do tempo vão sendo esquecidos. E hoje os seus restos mortais se encontram em ossários e muitos deles foram parar em ossários municipais, em ossários coletivos, e hoje ninguém sabe mais onde foram parar. Infelizmente é uma triste história que nós vamos contar para você a partir de agora. Espero que você goste. Se você gostar, de já compartilhe nas suas redes sociais para os seus amigos. Você vai se surpreender com a quantidade de grandes artistas que infelizmente estão esquecidos. Vamos começar com uma das maiores lendas do samba. Foi Bezerra da Silva, José Bezerra da Silva. Muitos pensavam que ele era carioca da gema, e ele realmente aparentava ter toda aquela malandragem, swing, do carioca. Mas ele era nascido em Recife, no estado de Pernambuco, em 23 de fevereiro de 1927 e faleceu no Rio de Janeiro em 17 de janeiro de 2005. Um grande cantor, compositor, um dos grandes representantes do samba, em especial do Partido Alto. Ele fez grandes sucessos, como Malandro é Malandro e Mané é Mané. Até hoje eu vejo muito nas redes sociais tocando. Malandragem dá um tempo, Fumaça subiu pra cuca, Tem coca aí na geladeira. Ele fazia esses sambas sempre com um duplo sentido, entre tantos outros. Eu quero aqui mandar um abraço para o Ítalo Bezerra, que segue os passos do pai, também é cantor. Ele no final da vida, a vida toda ele foi ligado muito à Umbanda, e no final da vida se tornou evangélico. Em setembro de 2004, foi internado em uma clínica privada do Rio de Janeiro com pneumonia e enfisema pulmonar. E chegou a ficar por quase uma semana em coma. Um mês depois, o sambista passou mal novamente e foi levado ao Hospital de Servidores do Estado, onde foi internado com problemas pulmonares e faleceu no dia 17 de janeiro de 2005, aos 77 anos de idade. E ele foi sepultado no cemitério Terceira Ordem do Carmo, no Caju. Inclusive, vou mostrar um trechinho aqui de onde estão os restos mortais de Bezerra da Silva. Nós fomos o primeiro canal a fazer essa homenagem, graças ao nosso correspondente Bruno Madeira. E é muito triste a gente ver um dos mais importantes nomes do samba estar em um ossário. Inclusive outro homenageado, também que nós vamos aqui prestar homenagem nesse vídeo, também está nesse mesmo ossário sem nenhuma identificação, apenas um número. Informações repassadas pelo cemitério Terceira Ordem do Carmo. Confira as imagens. E aqui, galera, pelo que consta, não tem nenhum tipo de identificação. Procurei saber na administração. Aqui, ó, vocês podem ver pelo papel, ó. Pequeno ossário. Olha lá, 1788. E bate com esse número aqui, ó. Olha lá, 1787, 1788. Não tem qualquer tipo de identificação. Mas eu vim aqui só para mostrar mesmo para vocês, galera. Onde está aqui os restos mortais do nosso Bezerra da Silva. Vamos relembrar de uma das mais queridas cantoras da nossa música, a nossa querida Pérola Negra, Carmen Silva. Carmen Sebastiana Silva de Jesus, ou simplesmente Carmen Silva. Nasceu em Veríssimo, no estado de Minas Gerais, em 22 de março de 1945. E faleceu em São Paulo em 26 de setembro de 2016. Foi uma cantora e compositora brasileira de grande sucesso. Músicas como Adeus Solidão, Fofurinha, Segura na Mão de Deus, depois que ela se tornou também evangélica no final da vida e fez um grande sucesso, entre tantos outros, fizeram parte da carreira da inesquecível Carmen Silva. Ela tinha uma luz incrível, onde ela chegava era uma alegria, contagiante. Ela foi casada com o compositor Carlos Mendes e teve os filhos Jorge e Cátia. Eu quero mandar um abraço. Quando eu noticiei o falecimento do compositor e cantor Carlos Mendes aqui no canal Eudes Alves, que eu creio que mora nos Estados Unidos atualmente, veio agradecer
o carinho da homenagem. Carmen Silva faleceu em São Paulo em 26 de setembro de 2016, aos 71 anos de idade, vítima de uma parada cardíaca provocada por uma tromboembolia. E ela foi sepultada no cemitério municipal São Miguel Arcanjo, em Santana de Parnaíba, em São Paulo. Ela tinha 71 anos de idade. Foi exumada e se encontra no ossário, mas pelo menos tem a plaquinha indicando o seu nome. Nossa inesquecível Carmen Silva. Um abraço a todos os fãs e amigos de Carmen Silva. Vamos agora também homenagear uma importante atriz que fez parte da infância de muita gente, que foi Jacira de Almeida Sampaio. Nossa querida Jacira Sampaio, a eterna Tia Anastácia, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nascida em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo, em 28 de agosto de 1922. E faleceu em São Paulo em 29 de setembro de 1998. Muitos anos. Ela, antes de chegar ao seu ápice, seu papel mais conhecido, ela participou de um filme que foi O Preço da Vitória, de 1959. Em 1960, ela participou do filme Zé do Periquito, do mestre Mazzaropi, clássico dos filmes do Mazzaropi. Participou também da Primeira Missa, um clássico também do saudoso Lima Barreto, que também podia estar aqui também nessa homenagem. Compasso de Espera e Que Estranha Forma de Amar. Em 1960, ela começou na TV também, em A Turma do Sete, fazendo Dona Rosa. Participou da TV de comédia. Vou citar apenas alguns trabalhos, tá bom? Redenção, Meu Pé de Laranja Lima. E em 1977 veio seu grande sucesso, onde ela ficou de 1977 a 1986, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, fazendo Tia Anastácia. Mas depois disso ainda trabalhou em Cia Moça, Bambolê, As Noivas de Copacabana, Despedida de Solteiro, Sonho Meu, e seu último trabalho foi em 1994, em Você Decide. Jacira Sampaio faleceu em 29 de setembro de 1998, há 4 anos afastada da TV, vítima de um ataque do coração. Seu corpo foi sepultado no cemitério Jardim da Colina, São Bernardo do Campo. Ela faleceu aos 76 anos de idade. E hoje, seus restos mortais se encontram no Jardim da Colina de São Bernardo do Campo, em um ossário. E, pelo menos, tem uma placa de identificação. São vários nomes aqui. E o primeiro é Jacira A. Sampaio, a nossa eterna Tia Anastácia. Infelizmente, quanto mais o tempo passa, mais vão sendo esquecidos. E cada vez mais eu fico orgulhoso do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Graças a Deus já passamos de 150 mil inscritos. Ainda tem muita gente saudosista, gosta de saber as histórias, gosta de homenagear, saber por onde passaram os artistas, como foi e faleceram. E eu poder homenagear e manter viva a memória desses grandes artistas. Eu estava conversando com um parceiro que trabalha em um cemitério particular e eu perguntei a ele como funciona essa questão de exumarem o corpo quando não é comprado. A pessoa falece e não é comprado um jazigo perpétuo, que ninguém pode julgar a família, ninguém pode julgar, porque realmente não é barato. Não é barato comprar um jazigo perpétuo num cemitério particular. E eles optam por alugar. E o aluguel mínimo é 3 anos. Quando vence o contrato de 3 anos e a família não procura, eles ainda dão mais 3 meses. Se ninguém procurar, para regularizar a situação, fazer um novo contrato ou comprar o jazigo perpétuo, eles exumam e guardam no ossário, mas por algum tempo. Mas se ninguém procurar, se for para o ossário, que nem todos os cemitérios têm esse ossário, como tem o caso da Jacira Sampaio, da Carmen Silva, que tem um local onde você pode identificar, colocar uma identificação. Quando vai para o ossário geral, e depois eles são incinerados e se perdem os restos mortais das pessoas. Então alguns deles, infelizmente, ninguém sabe se é por causa da distância, muitos deles não faleceram em outras cidades que a família não morava, fica longe. Ninguém sabe o que aconteceu realmente com cada história, mas a gente fica assim emocionado de contá-las. Vamos agora relembrar de um dos mais importantes cantores e compositores e produtores musicais de todos os tempos. Importantíssimo para a música romântica e também para a Jovem Guarda, que foi Rossini Pinto.
Rossini Pinto começou a carreira musical por acaso. Em 1960, ao musicar poema Convite de Amor, do então candidato à presidência da República, Jânio Quadros. Desde então passou a ser solicitado pelas gravadoras. E Rossini Pinto acabou assinando o contrato com a Copacabana Discos. Em 1961, lançando seu primeiro disco com as canções Rock Presidencial, de sua autoria, e Vamos Brincar de Amor. É uma música lindíssima, de Van Dico e Herbert Salles. Em 1967 assinou com a Odeon, onde iniciou uma bem-sucedida trajetória como produtor musical. E foi um dos mais importantes nomes da Jovem Guarda. Inclusive, ajudou a consagrar vários artistas do movimento, com composições próprias e versões em português do rock britânico e americano. Tornou-se autor requisitado pelo movimento quando Roberto Carlos gravou algumas de suas canções, como Leão Está Solto nas Ruas, Eu Te Adoro, Meu Amor, do LP Jovem Guarda, Parei, Olhei, Só Vou Gostar de Quem Gosta de Mim, é de sua autoria também um sucesso, se tornou Ternura em português, da Vanderleia, foi um dos ícones dos Jovens Tardes de Domingo da TV Record, grandes sucessos que Reginaldo Rossi gravou, Ana Labaredas gravou e é sucesso, inclusive o meu amigo José Orlando também regravou grandes sucessos como Amor e Desprezo, Meu Coração Ainda é Seu, Alguém na Multidão, é um sucesso dos Golden Boys, né? Não Te Esquecerei, Vamos Brincar de Amor, Carta de Amor, Mar de Rosas, A Rua em que Você Morava. Olha, são incríveis os sucessos de Rossini Pinto. Assista aqui no YouTube, tem esses sucessos todos para você relembrar esse incrível compositor. Rossini Pinto nasceu em Mimoso do Sul, em 24 de janeiro de 1937 e faleceu no Rio de Janeiro em 25 de junho de 1985. Ele faleceu em consequência de insuficiência renal aguda, com apenas 48 anos de idade, muito novo ainda. E seu sepultamento foi no cemitério Parque Jardim da Saudade, de Sulacap, no Rio de Janeiro. Porém, seus restos mortais foram retirados por falta de pagamento da taxa de manutenção. Essas informações tanto tem no Wikipédia, mas também o nosso parceiro Bruno Madeira também recebeu essa informação do cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, que é um dos cemitérios que mais meu amigo e parceiro Bruno Madeira visita. Eu vou citar mais algumas músicas aqui, como Por Que Brigamos, da Diana. A Erva Venenosa é parceria dele também. Gravada primeiro pelo Golden Boys e depois regravada pelo Erva Doce, Rita Lee, né? Entrou em temas de novelas. Os Fíveres gravaram música também dele, Renato e seus Blue Caps, grandes nomes. E hoje, infelizmente, ninguém sabe onde foram parar, né? Então, na verdade, sabemos. Foi para o ossário e foi incinerado. Vamos falar agora de um dos mais importantes humoristas de todos os tempos, que foi o nosso querido Carlos Leite. Ele também nascido em Recife, a capital do estado de Pernambuco, também um celeiro de grandes artistas. 14 de julho de 1939, faleceu em São Paulo em 3 de março de 1991. Na década de 70, ele atuou em vários humorísticos da Rede Globo, como Chico City, onde fazia o par romântico com o Zezé Macedo, interpretando o personagem Adolfo Valentim, que era bastante conhecido, né? Balança Mas Não Cai, Faça Humor Não Faça Guerra, onde interpretou o personagem Beleza, que ele fazia de bonitão, né? Fez um grande sucesso também. Era um personagem que era, apesar de feio, fazia muito sucesso com as mulheres. O Satiricon e o Planeta dos Homens. Ainda na Rede Globo, interpretou a Onça Galileu, no especial infantil A Turma do Pererê, e anos mais tarde transferiu-se para a TV Bandeirantes, onde esteve no elenco da Praça Brasil, onde interpretava um guarda, substituindo o guarda Juju, Dr. Roberto Marques. E quase todo o elenco migrou, né, da Praça Brasil para a Praça É Nossa do SBT, onde trabalhou por muitos anos, até o final da vida, onde ele fez os seus personagens também mais conhecidos, como o Mauro Maurício e o Quelé Metaleiro. Carlos Leite faleceu no dia 3 de março de 1991, no Hospital Emílio Ribas, vítima do vírus da AIDS, com apenas 51 anos de idade. Ele foi sepultado no cemitério da Vila Alpina, em São Paulo. E nós procuramos bastante a informação, e depois de muitos anos, parceiro Carlos, do canal Carlos Me Explica Isso, conseguiu as informações. O nosso amigo Rafael Simão já tinha procurado no cemitério da Vila Alpina, e tinha as contradições. Diziam que ele tinha sido cremado, que não sabiam onde estavam, e o Carlos conseguiu a informação do local exato onde ele teria sido sepultado. Só que naquele local já havia os restos mortais de outra pessoa. Inclusive nós mostramos as imagens mostradas de longe, mas aí foi o local onde ele foi sepultado. Mas infelizmente também 3 anos e pouco depois, 3 anos e 3 meses, 4 meses, infelizmente retiraram seus restos mortais e levaram para o ossário geral, e infelizmente depois incinerado.
creio eu que por isso tem aumentado gradativamente a quantidade de artistas que preferem a opção de serem logo cremados, para evitar esse tipo de situação, creio eu. Grandes nomes, né, como Jô Soares, o humorista Gildo Ribeiro, o grande Chico Anísio, Francisco Milani, os atores Paulo Altran, Tarcísio Meira, entre tantos outros, deixaram em vida a vontade de serem cremados. Vamos agora homenagear o radialista, crítico musical e também jurado bastante conhecido, que foi José Messias. José Messias da Cunha, nascido em Bom Jardim de Minas, estado de Minas Gerais, 7 de outubro de 1928, e faleceu no Rio de Janeiro em 12 de junho de 2015. Foi um grande jurado, realmente ficou marcado nas nossas tardes de sábado no programa do Raul Gil, né, em suas participações. Ele, além de jurado, ele foi também compositor, cantor, escritor, apresentador e produtor de programas de rádio e TV. Deixou seu nome marcado na televisão brasileira. Messias também foi apresentador e diretor de TV, dirigiu o grande Flávio Cavalcante, Ayrton Rodrigues, entre outros. Ele foi jurado também do programa Grande Chance, né, de Flávio Cavalcante, mas ele ficou realmente marcado sua participação no programa Raul Gil. José Messias faleceu no dia 12 de junho de 2015, aos 86 anos de idade, devido a uma asepsia abdominal. Ele estava internado há cerca de 10 dias no Hospital Italiano, no Grajaú, zona norte do Rio. Seu corpo foi sepultado no cemitério de Saquarema, no Rio de Janeiro. Inclusive, o nosso parceiro Bruno Madeira, nosso correspondente lá do Rio, esteve visitando o túmulo do Serguei, aproveitou para procurar informações sobre o nosso querido José Messias. E foi aí que ele descobriu que ele já tinha sido exumado, né? Seus restos mortais, e infelizmente foram parar no ossário geral. Uma triste história. Vamos lembrar agora de uma das maiores atrizes que o Brasil já teve, que foi Lília Lemert Dias. Nossa querida Lília Lemert, nascida em Porto Alegre em 15 de junho de 1937, faleceu no Rio de Janeiro em 5 de junho de 1986. Uma premiada atriz de uma extensa carreira no teatro, TV e cinema. Ela é mãe da grande atriz Júlia Lemert, também de papéis marcantes na nossa TV e também no cinema. Lília começou em 1968 em O Terceiro Pecado. Vou citar apenas alguns dos seus trabalhos: Baila Comigo, Final Feliz, Guerra dos Sexos, O Tempo e o Vento, Rock Santeiro, onde ela fez sua pequena participação, onde ela aparecia em pequenos flashes, não é? Sendo a esposa do seu Zil Malta. E seu último trabalho foi no Caso Especial em 1986. Várias participações no cinema e no teatro, muito premiada. Ela faleceu prematuramente, aos 48 anos de idade, vítima de um infarto do miocárdio, sozinha em seu apartamento no Rio de Janeiro. Lília estava ensaiando o espetáculo Ação Entre Amigos, com direção de Paulo Betti. E ela foi sepultada no cemitério Jardim da Saudade, de Sulacap, zona oeste do Rio, que é um dos cemitérios onde o Bruno Madeira mais visita, né? E por diversas vezes ele já perguntou a vários funcionários para saber onde está sepultada a Lília Lemert. E todos dizem a mesma coisa, que ela já foi para o ossário, infelizmente. Nossa querida Lília Lemert, uma das maiores atrizes do Brasil. Quero mandar um abraço aqui para sua filha Júlia Lemert, que é uma atriz que eu gosto muito, e também para a neta, né, a Luísa Lemert. Vamos agora falar de dois grandes comediantes e dubladores, e também foram atores. São Older Casarré e o Ondei Casarré. Vou começar pelo Older Casarré. Older Bernard Casarré, nascido em Pelotas em 16 de janeiro de 1935, faleceu no Rio de Janeiro em 26 de fevereiro de 1992. Foi um ator e dublador brasileiro, conhecido por dublar o carteiro Jaiminho da série Chaves. Mas ele fez grandes participações. Ele começou em Hospital, de 1971. Isso na TV. Shake de Ipanema, Feijão Maravilha, Os Trapalhões, Tititi, Chico Anísio Show, Direito de Nascer, Fera Radical, Que Rei Sou Eu, Ainda Sucata, Escolinha do Professor Raimundo. Na TV, o seu último trabalho foi Estados Anísio de Chico City. Fez também muitos filmes. E seu último trabalho no cinema foi em Os Trapalhões, O Rei do Futebol. Older Casarré faleceu infelizmente no dia 26 de fevereiro de 1992, aos 57 anos de idade. Vítima, ele foi alvejado, né, enquanto estava dormindo, de madrugada em seu apartamento,
na ladeira San Román, em Copacabana, no Rio de Janeiro. O ator chegou a ser socorrido por sua parceira, Lucília Braga, mas faleceu a caminho do hospital Rocha Maia, no bairro do Botafogo. Triste história. Ele era tio do ator Juliano Casarré, que eu quero mandar um abraço também. É um ator que eu gosto muito, de grande sucesso. Gosto muito da sua interpretação em Serra Pelada, né? Novela Avenida Brasil também, fantástico. Oda Casarré, que saudade. Foi sepultado no São João Batista. Ele faleceu em 1992. Um ano antes, o Oda Casarré tinha perdido seu irmão, Owney Casarré, bem mais novo, 45 anos de idade. Também um grande dublador, Owney Bernardo Casarré, nascido já no Rio de Janeiro, 14 de maio de 1945, e faleceu no Rio de Janeiro em 19 de janeiro de 1991. Foi ator, diretor, radialista, radioator, comediante e dublador, conhecido pelo personagem Pica-Pau, né, nas dublagens, Coelho Ricochete, entre outros. Mas ele ficou realmente conhecido pela sua participação na escolinha do professor Raimundo, fazendo o João Bacurinho, que era aquele corintiano fanático. Mas ele começou bem antes. Em 1963, em O Riso é o Limite, passou pelo Planeta dos Homens, Feijão Maravilha, Reapertura, Chico Anísio Show, Humor Livre. Seu último trabalho e também o de grande reconhecimento foi na escolinha do professor Raimundo. Fez também algumas passagens pelo cinema. Owney Casarré faleceu em 19 de janeiro de 1991 em sua residência no Rio de Janeiro, com apenas 45 anos de idade, em consequência de graves problemas cardíacos, devido a tromboangiite obliterante. Por causa da doença, ele perdeu os movimentos das pernas e posteriormente precisou removê-las. Uma triste história. Sofreu bastante. Nesta época ele estava interpretando o João Bacurinho na escolinha do professor Raimundo, onde teve que se afastar. E ele foi sepultado no cemitério São João Batista. E também ambos foram sepultados no jazigo familiar. Só que era alugado. Infelizmente já não consta mais. Inclusive o nosso parceiro Bruno Madeira esteve visitando o local, mas informou que já tinha outras pessoas sepultadas no local, onde foram sepultados os irmãos Casarré. Uma triste história também. Vamos agora falar de mais um comediante, que foi o Tião Macalé, também fez história nos Trapalhões. Augusto Temístocles da Silva Costa, conhecido no Brasil todo como Tião Macalé. Nascido em Salvador, na capital da Bahia, em 17 de dezembro de 1926 e faleceu em São José do Rio Preto, em 26 de outubro de 1993. Um ator, músico, comediante, célebre por suas atuações, não é? Como a sua parceria com os Trapalhões, que ficou conhecido com aquele bordão "Ih, tchan, nojento". Ele trabalhou no cinema em Orfeu Negro, que foi o primeiro trabalho dele de sucesso. Costinha, o Rei da Selva, ao lado do Costinha. Claro, o Escorpião Escarlate também foi seu último trabalho no cinema, que ele faleceu no dia 26 de outubro de 1993. Em 92, ele sofreu um derrame e passou a trabalhar com bastante dificuldade, vindo a falecer no dia 26 de outubro do ano seguinte, aos 66 anos de idade, vítima de infecção pulmonar em São José do Rio Preto, onde ele residia. Mas ele veio ser sepultado em São José do Rio Preto, a São Paulo, e ele foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Eu não quero julgar ninguém, mas eu creio eu que seja assim. Como foi outros casos, né, de artistas que tiveram seus túmulos que hoje estão abandonados, porque ninguém sabe, porque é muito antigo, não tinha os familiares naquela cidade para cuidar, né, do túmulo. A pessoa falece que fica em outra cidade, como é o caso também de outros grandes artistas. Fica mais difícil para a pessoa cuidar não morando na mesma cidade. Creio por isso que não só o Bruno, mas também o nosso amigo Meu Brasil de Histórias já procurou saber. Inclusive do Tião Macalé, foi o Carlos Me Explica Isso também. Fiz uma homenagem ao Tião Macalé, também no Meu Brasil de Histórias, nosso amigo Elson, e falaram para ele que também foi para o ossário, que não teve o resgate dos restos mortais do querido Tião Macalé. Uma triste história, realmente, para um grande comediante. Vamos agora falar também desse ator que eu particularmente sempre gostei do seu trabalho. Fiquei muito triste quando eu soube o seu triste fim. Foi o grande Maurício do Vale. Maurício de Miranda do Vale, nascido no Rio de Janeiro, em 1º de março de 1928, faleceu no Rio de Janeiro em 7 de outubro de 1994. Fez grandes papéis marcantes na TV, começando em 1956, Grande Teatro Tupi, que foi, eu sempre digo que foi a grande universidade para os maiores atores do Brasil. Veio O Tempo e o Vento, que foi também um grande sucesso. Jerônimo, o Herói do Sertão, participou de vários episódios do Carga Pesada, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Cabocla, Os Trapalhões, Chico Anísio,
as duas versões do Tempo e o Vento, Cananga do Japão, Escrava Anastácia, Pantanal, a história de Ana Raiz é Trovão, e seus últimos trabalhos foi no Caso Especial e no Você Decide, do ano de 1994. As participações do cinema, a sua participação também em Rock Santeiro, fazendo o Delegado Feijó, ficou marcado na década de 80, realmente. Maurício do Vale morreu no Rio de Janeiro em 7 de outubro de 1994, vítima do diabetes e complicações cardíacas. 3 meses antes de morrer, ele havia amputado uma perna devido a complicações vasculares, e na madrugada do dia em que faleceu, amputou a outra perna. O irmão dele, o ator Sérgio Vale, disse que ao ter a perna amputada, Maurício perdeu toda a vontade de viver. O corpo do ator foi sepultado no cemitério do Catumbi, no Rio de Janeiro. E o nosso amigo, do canal Meu Brasil de Histórias, belíssimo trabalho de pesquisa, onde ele foi até o túmulo, tá aí até a foto do nosso amigo Elson, um abraço pra você. Se você não conhece o trabalho do Elson, é o Meu Brasil de Histórias, um canal também fantástico de homenagem. Inclusive, ele mostra de longe aqui o túmulo, onde ele foi sepultado originalmente. E ele foi informado, é o túmulo 73 do cemitério do Catumbi. E ele recebeu a informação do local e foi prestar homenagem, mas mostrou de longe para não mostrar as fotos da família que está lá, né? Infelizmente também foi para o ossário geral. Infelizmente, os restos mortais do grande ator Maurício do Vale, que sofreu bastante no final da vida, dos grandes atores do Brasil. E para encerrar as homenagens de hoje, vamos falar do queridíssimo Pedro de Lara, um dos grandes nomes da TV, um jurado que ficou marcado na história da nossa televisão brasileira, como sendo o jurado do Chacrinha, do Silvio Santos e outros programas, o jurado Carrasco, né? Pedro Ferreira dos Santos, nascido em Bom Conselho, no estado de Pernambuco, em 25 de fevereiro de 1925 e faleceu no Rio de Janeiro em 13 de setembro de 2007. Ele também, além de jurado, ele foi ator e comediante brasileiro. Inclusive, ele fez o Buzina do Chacrinha, foi a sua primeira participação na TV, onde ele fez jurado. Show de Calouros, depois. Participou do Bozo no SBT, não é? Fazendo Salsi Fufu. Depois o Gente que Brilha. Participou do humorístico O Coitado. Show do Ratinho como jurado. E seu último trabalho foi Meu Cunhado. Pedro de Lara, ele faleceu no dia 13 de setembro de 2007, no Rio de Janeiro, vítima de um câncer de próstata, 82 anos de idade. Deixou a viúva Meg de Lara, que eu quero mandar um abraço, fazendo com todo respeito essa homenagem. Não é para denegrir a imagem de ninguém, é só mostrando realmente a realidade, porque às vezes os nossos inscritos, algumas pessoas pensam que a vida dos artistas é sempre maravilhosa, não tem problemas, nem em vida, nem depois que falece, mas não é bem assim a vida dos artistas. O ciclo do sucesso gira para poucos. Poucos têm um sucesso longevo, que chegam à velhice com sucesso. Às vezes é um grupinho só de uma TV, de cinema, de uma novela. Os diretores vão falecendo e alguns atores, cantores vão se perdendo ao longo do tempo. Então não é fácil manter o sucesso. Eu faço homenagem com o maior carinho, com o maior respeito a todos esses artistas, mandando um abraço a todos os familiares, todos os homenageados desse vídeo. Obrigado de coração. Ele deixou a viúva Meg Lara e 4 filhos. Ele foi sepultado no cemitério São Francisco Xavier no dia seguinte. E os seus restos mortais foram para o cemitério do Caju também, que é um complexo de cemitérios, e estão os restos mortais no cemitério Terceira Ordem do Carmo. Inclusive o nosso parceiro Bruno Madeira esteve fazendo essa homenagem. Carlos me explica isso também. Tanto é, como eu falei no começo do vídeo, o primeiro homenageado foi Bezerra da Silva e o último homenageado do vídeo, Pedro de Lara, estão bem próximos no ossário. E, infelizmente, ambos não têm nenhuma identificação. A gente pede aos familiares, coloquem pelo menos uma plaquinha que jaz Pedro de Lara, humorista, pai, esposo. Façam uma homenagem, mesmo ele estando já no ossário, mas uma plaquinha, como já tem em outros, né? A Carmen Silva está no ossário, a Jacira Sampaio está no ossário, mas tem pelo menos a plaquinha de identificação. Mas tanto o Bezerra como o Pedro de Lara, infelizmente, não tem. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, relembrando os famosos que faleceram e seus restos mortais, infelizmente, foram parar no ossário. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Willis Alves, o seu canal de homenagens. Até lá.